Boa noite, queridos irmãos. Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui junto com os irmãos para cultuar o nosso Deus. Agradeço o reverendo Lucas pelo convite de mais uma vez vir aqui para pregar a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, a se colocar de pé. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus na primeira epístola do Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Nós vamos estar, irmãos, fazendo uma leitura de modo alternado. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. No último versículo, que é o versículo 10, vamos estar fazendo a leitura em uma só voz. Leiamos a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, diz o Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. De vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, juntos, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra, ela nos disciplina, ela nos exorta, ela também, ó Deus, nos fortalece, ó Deus, nos momentos de dificuldades. E neste momento nós rogamos a ti para que o teu Santo Espírito esteja, ó Deus, falando aos nossos corações. Não deixa que nós que entramos aqui nesta noite, ó Pai, venhamos sair da mesma maneira, ó Pai. Que possamos sair daqui, ó Deus, convicto, com a plena convicção do Evangelho nas nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poderiam sentar? Era simplesmente um pedaço de papel. Não valia a pena parar, olhar para o chão e pegar aquele pedaço de papel. No entanto, um jovem hindu, passando
viu aquele pedaço de papel, recolheu do chão e, após ter lido aquele pedaço de papel, a sua vida mudou. A sua vida foi transformada. Ele decidiu colocar a sua decisão em Jesus Cristo. Esse jovem hindu, ele era extremamente religioso. Os irmãos, não sei se os irmãos teve o privilégio de ir na Índia ou ouvir alguma coisa sobre a Índia, mas esse hindu, esse jovem hindu, ele adorava vários deuses. Ele, diante do templo, ele dedicava a sua vida a esses deuses. Só que, após a leitura dessa frase, essa simples frase, nesse pedaço de papel, a vida dele foi transformada de uma forma radical. Um papel dizia: você é um pecador. E Jesus Cristo morreu para que o seu pecado fosse perdoado. Após ver esse conceito, nesse pequeno pedaço de papel, ele se converteu ao Evangelho. E através dessa transformação, ele começou a pregar o Evangelho na Índia. Algumas cidades na Índia que não tinham ouvido falar do Evangelho, esse jovem foi até lá e pregou o Evangelho. Depois disso, irmãos, os 2 filhos dele foram alcançados pelo Evangelho. Eles foram para outras cidades levar a palavra de Deus, e onde não havia igreja evangélica, 22 igrejas foram construídas. Nasceram 22 igrejas através da pregação do Evangelho desse jovem pai e dos seus 2 filhos. Simplesmente um pedaço de papel. Se um pedaço de papel tem um evangelho impresso nele, ele tem o poder de Deus atrás dele. Da mesma forma, meus irmãos, quando compartilhamos o evangelho com outras pessoas, nossas palavras têm o poder de transformar a vida daquelas pessoas. Veja bem, as palavras que saem dos nossos lábios é a expressão do Evangelho, acompanhado com o poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, a vida da pessoa muda de uma forma radical. E é justamente sobre isso, irmãos, que eu quero falar nessa noite. É sobre a evidência do poder do Evangelho na vida cristã. Esse é o tema do meu sermão. E eu dividi esse sermão em 2 pontos. 2 pontos. O primeiro ponto diz respeito à evidência do poder do Evangelho estar em dar frutos. O segundo ponto diz respeito que a evidência do poder do Evangelho está em ser modelos para outras pessoas. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ela é uma carta, uma epístola. Então, como toda boa epístola de Paulo, ele inicia com uma saudação, saudando os irmãos. E essa carta de Paulo, ela foi direcionada à igreja de Tessalônica. Ela foi escrita por volta do ano 50, menos de 2 décadas após a ressurreição de Cristo Jesus. Tessalônica foi uma das cidades da Macedônia, situada na região norte da Grécia do Sul. Era uma cidade economicamente bem forte e politicamente. Ela era uma cidade onde vinham muitas pessoas através dos navios que embarcavam ali no porto. Então, era uma cidade de comércio. Era uma cidade onde também havia muitas religiões. E o sincretismo religioso naquela cidade era muito grande mesmo. Era uma cidade politeísta, onde havia vários deuses. Paulo, após pregar ali o Evangelho, juntamente com seus 2 companheiros missionários, Silvano e Silas. Silvano, Timóteo e Paulo. Silvano e Silas é o mesmo nome. Silas
ele é um nome que foi dado a Silvano porque, para quem era cidadão romano, recebia esse nome. Então, se você observar no texto que nós lemos aqui de Atos 17, falou Silas, aqui já fala Silvano. Então, esses 3 missionários foram até essa cidade pregar o evangelho. Os comentaristas, eles vão dizer que foi na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas, chegando lá, eles começaram a expor Cristo como o rei dos judeus, que Cristo havia morrido e ressuscitado para a salvação daqueles que crê no evangelho. Mas os judeus que estavam naquela cidade, juntamente com gentios incrédulos, ao ver que muitas pessoas foram convertidas ao evangelho de Deus, ficaram com ciúmes. Então, fizeram um tumulto e começou a expulsar Paulo, Silvano e Timóteo de lá. Meus irmãos, Paulo havia pregado para os Tessalonicenses. Paulo não teve muito tempo de estar ali. Mas depois dessa expulsão, forçado de sair de lá, eles foram lá para Bereia. Lá em Bereia já fica mais situado no sul, e ali ele começou a pregar o evangelho. Mas chegando lá, meus irmãos, ele também começou a ser perseguido. Sabe por quê? Porque almas foram convertidas, pessoas começaram a crer em Jesus, e o Espírito Santo começou a fazer uma grande mudança naquele lugar. E eles foram expulsos de lá, também de Bereia. Depois de Bereia, eles foram até a cidade de Atenas. E em Atenas, e justamente de Atenas, Paulo ele envia Timóteo até a cidade de Tessalônica. Paulo estava preocupado com eles. Eram jovens na fé. Ele ficou apenas 3 sábados, 3 semanas ali pregando o evangelho. Não teve muito tempo para discipular aquele povo. Então ele ficou preocupado com a fé deles, se a fé progrediu. Porque eles começaram a ser perseguidos por causa da sua fé. Mas Paulo ficou contente com a notícia. Provavelmente, irmãos, a carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses foi provavelmente de Corinto. Porque de Corinto ele ficou ali pregando o evangelho, e depois, quando Paulo veio, ele foi até Filipos ali receber a notícia de Timóteo. E Timóteo trouxe notícias que alegrou o coração de Paulo. E é por isso que na carta ele começa falando que, dando graças a Deus, com um coração alegre e feliz, irmãos. Peço que vocês acompanhem mais uma vez a leitura que eu estarei fazendo aqui do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da vossa operosidade, da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meus irmãos, Paulo, após receber o relatório de Timóteo, ele ficou satisfeito, porque a semente que ele havia lançado ali naquela cidade, ele viu que germinou, ele viu que deu frutos, ele viu que se expandiu pela cidade. Então, ele dá graças a Deus. Ele dá graças. E a palavra graça aqui é um dom imerecido de Deus, que resulta em paz. Sendo assim, graça e paz vêm somente de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica recebeu a graça e a paz a partir do momento que ela experimentou o poder do Evangelho
sobre as suas vidas. Meus irmãos, Paulo, ele fala na oração, aqui que nós acabamos de ler, agradecendo a Deus, porque os irmãos tessalônicos, eles deram frutos, eles começaram a crescer na fé, eles produziram frutos em meio à tribulação. Em meio à tribulação. Mas que frutos são esses? Eu destaquei aqui 3 frutos que eu vejo como fundamental na vida cristã. O primeiro fruto, meus irmãos, o primeiro fruto é o da operosidade da fé, onde nós acabamos de ler aqui no versículo 3, que literalmente fala sobre o serviço prestado ao reino de Deus. Eles não mediam esforços para trabalhar no reino de Deus. Eles tinham uma fé viva, ativa, até porque fé sem obra é o quê? É morta. O próprio Tiago fala no capítulo 2, do versículo 26, fé sem obra é uma fé morta. Então, eles tinham uma fé ativa, uma fé que começou a se destacar, uma fé que começou a chamar a atenção de outras pessoas. Mais na frente nós vamos falar sobre o que essa fé fez desses cristãos. O segundo fruto, meus irmãos, é a abnegação do amor. O que é isso? A abnegação do amor. É um amor por Cristo, consequentemente, uns pelos outros, que foi evidenciado pela disposição de trabalhar para a igreja de Jesus. Fé acompanhado de amor. E terceiro, fruto é a firmeza da esperança. Embora os crentes de Tessalônica fossem severamente perseguidos por causa da sua fé, eles continuaram servindo a Deus, proclamando o evangelho enquanto mantinham a sua esperança em Cristo. Apesar das tribulações que eles haviam enfrentado ali por causa da sua fé, apesar das perseguições, eles tinham a esperança em Jesus. A esperança deles estava depositada em Cristo Jesus. Meus irmãos, essas são as 3 evidências fundamentais na vida do novo convertido. A partir do momento que uma pessoa experimenta o evangelho, ele nasce de novo, essas 3 evidências devem surgir, devem aparecer, devem evidenciar em suas vidas. Essas evidências apenas confirmam que Deus os escolheu pela pregação do evangelho, por meio de Paulo. Perceba que no versículo 3, Paulo ele enfatiza aqui a doutrina da eleição. A doutrina da eleição divina, afirmando que os crentes tessalonicenses foram amados e escolhidos por Deus para a salvação. Amados e escolhidos por Deus para a salvação. A doutrina da eleição é, muitas das vezes, mal compreendida por algumas pessoas. Eu até entendo, ela não é tão simples assim de ser compreendida. Bem, mas se Deus já tem os seus eleitos, se Deus já destinou os seus eleitos, então para que pregar? Meus irmãos, Paulo não sabia que os crentes de Tessalônicas eram eleitos. Ele não sabia que eles eram escolhidos de Deus. Ele só soube após ver o fruto na vida deles. E esse fruto surgiu através do evangelho. Então, através da pregação do evangelho de Paulo, esse fruto apareceu. Uma nova igreja surgiu bem lá no centro da cidade. O cristianismo. Meus irmãos, não existe igreja sem evangelho. Também não existe evangelho sem igreja. A igreja, ela nasce a partir do momento que ela ouve o evangelho. A pessoa ela é transformada e aí ali surge uma igreja que professa a fé somente em Jesus Cristo. Então,
aqui está a importância da pregação do Evangelho. E a eleição, ela é evidenciada através de uma vida transformada por meio do Evangelho. O comentarista e pastor Hernandes Dias Lopes, ele enfatiza que nenhum crente deveria ter garantia da sua eleição sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Alguém que afirma ser um eleito de Deus, mas sua vida não produz fruto, está enganando a si mesmo. Tem algo de errado. Talvez nunca foi escolhido por Deus. Meus irmãos, alguém que experimenta o poder do Evangelho em sua vida, a consequência é mudança de vida. A consequência é frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que experimenta o Evangelho, ela não permanece a mesma pessoa. A vida dela muda de forma radical. Por que Paulo tinha tanta certeza que os tessalonicenses foram escolhidos por Deus para a salvação? Devido à resposta que eles deram ao Evangelho. Isso chamou a atenção de Paulo para ter a plena certeza, a convicção de que de fato eles foram escolhidos por Deus para receber o Evangelho e para ser uma tocha, para trazer um avivamento ali naquela cidade de Tessalônica, uma cidade que carecia do amor de Deus. Meus irmãos, Paulo ele enfatiza no versículo 5 que o nosso Evangelho não chegou tão somente em palavras. O termo em palavras aqui, meus irmãos, no grego significa lego. O que é isso? Lego traz a ideia de linguagem ou um discurso, uma mensagem inteligível de uma pessoa que conhece um determinado conteúdo. Então ele começa a falar para uma multidão. Mas veja bem, meus irmãos, se através do discurso, da fala de Paulo e Silvano e Timóteo, expressando o Evangelho, se não tivesse sido acompanhado pelo poder do Espírito Santo, era inútil. Inútil. Se formos num evento agora, com certeza está tendo muito evento aqui no Brasil. Se formos agora em algum evento ali, cheio de gente, multidão, dançando, você fala, ei, ei, ei. Ele olha para você, precisa pregar o Evangelho. Meus irmãos, se o Espírito Santo não converter o coração daquelas pessoas, o que eu falar ali, vai entrar no ouvido e sair no outro. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas aqui nós vimos que os tessalonicenses, eles receberam a palavra. Eles receberam o Evangelho nas suas vidas. Esses fatores haviam convertido os tessalonicenses à verdade do Evangelho. Porque o Espírito Santo convenceu eles e deu a eles a convicção, habilitou a eles para enxergar e ver que de fato o que Paulo, Timóteo e Silvano estavam dizendo era a verdade de Deus. Era o poder de Deus. Não era palavras eloquentes. Assim como lá no capítulo 2, 3, ele vai dizer que pessoas, filósofos de bom discurso, começavam a falar palavras de bajulação para agradar o ouvido daquelas pessoas. Não, Paulo simplesmente pregou o simples Evangelho de Deus, que transforma vidas. Meus irmãos, lá no início, eu li aqui uma ilustração na introdução, e lá fala de um jovem hindu, extremamente religioso, que foi eleito por Deus, através de simplesmente de um pequeno papel com os textos. Ele apenas pegou, leu ali, e ali o Espírito Santo o convenceu do seu pecado. Então, aqui está um exemplo de uma pessoa que é eleita por Deus, e ela teve uma vida radicalmente transformada. E a evidência disso foi os frutos dignos de arrependimento que esse jovem hindu
produziu. Pergunto, meus irmãos, Deus chama seus eleitos por meio da pregação do Evangelho, certo? Agora eu pergunto, talvez você esteja assim perguntando, como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que Deus me escolheu? Como é que eu sei que eu sou salvo? A resposta está na sua conduta, está no seu comportamento. A resposta está nos frutos que a sua vida vai produzir. As marcas de um eleito estar em ter fé, e essa fé ela vai produzir frutos. Segundo, ter amor, esse amor prestativo pela obra de Deus e pelo próximo. E terceiro, ele vai ter esperança, ele vai confiar, ele vai ter esperança. Então essa é a marca de um verdadeiro eleito de Deus. É claro, irmãos, não num grau de perfeição, mas somos falhos. Mas eu pergunto, você vê requisitos, traços dessas marcas na sua vida? Quando você está passando por um momento de problema, de situação, de dificuldade, e você lê a palavra de Deus, aquilo traz alegria, traz conforto para o seu coração? Se sim, então pode marcar aí, você é um eleito de Deus. Porque se não fosse, você não ia ter prazer em meditar, em ler a palavra de Deus. Consequentemente, irmãos, eu passo para o segundo ponto, que diz respeito à evidência do poder do Evangelho, está em ser um modelo para outras pessoas. A evidência do poder do Evangelho está em ser modelo para outras pessoas. A igreja de Tessalônica, ela imitou Paulo, imitou Silvano, imitou Timóteo e também imitou Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso muito bem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para ser imitador de Cristo, irmãos, a gente passa por dificuldade. Jesus foi perseguido por pregar o Evangelho. Paulo foi perseguido. Se você ler as cartas de Paulo, lá ele vai falar que foi perseguido, maltratado por pregar o Evangelho, mas isso não o desmotivou, isso não o desanimou. Ao contrário, isso trouxe força para ele para continuar pregando o Evangelho, para continuar dando um bom testemunho de fé. Os crentes de Tessalônica enfrentaram a tribulação. Essa tribulação, segundo os comentaristas, irmãos, eles vão dizer que após eles abandonar os ídolos e se converter a Cristo Jesus, recebendo o Evangelho sobre as suas vidas, parentes, amigos começaram a persegui-los, começaram a falar mal deles, começaram a querer até mesmo tirar a própria vida deles. Eles ficaram com ciúmes, ficaram irados, porque eles não quis saber mais daqueles deuses pagãos, daqueles ídolos feitos pela própria imagem do homem. O único Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, essa era o conteúdo da mensagem dos missionários. Meus irmãos, o clima de hostilidade, perseguição religiosa, a igreja permaneceu firme diante das perseguições, pois foi fundamentada na palavra de Deus e não na palavra de homens. Hoje muitas igrejas nascem doentes porque recebem palavras de homens e não palavras de Deus, recebem doutrinas de homens e não doutrina de Deus. É como uma igreja que é firmada em areia,
recebendo a palavra de homem, ela é firmada na areia, e quando vem a primeira tempestade, essa igreja cai por terra abaixo. Mas aquela que é firmada na rocha, que é Cristo Jesus, na palavra de Deus, essa igreja, ela permanece firme, meus irmãos. Ela permanece firme. O poder do Evangelho não apenas nos livra das tribulações, mas também nos dá poder para enfrentá-las. Enfrentar as dificuldades, enfrentar as tribulações. Deus deu a isso os crentes tessalonicenses para enfrentar as dificuldades, as perseguições. E Paulo temia isso, ele tinha medo deles perder a fé, de desanimar. Mas quando Timóteo volta de lá e traz boas notícias, falando: Paulo, você não vai acreditar, Paulo, aconteceu. Vai, Timóteo, conta. Rapaz, os irmãos lá progrediram. A igreja se expandiu. Houve um grande avivamento, Paulo, naquele lugar. É isso que o poder de Deus faz, irmãos. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Ela traz um grande avivamento. Avivamento de mudança de vida. Avivamento de uma vida de santificação. Um avivamento de obras, de trabalho para o reino de Deus. Não pensando em si próprio, mas pensando em agradar a Deus e agradar o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não se importando em agradar o homem, mas se importando em obedecer somente a Deus. Meus irmãos, no versículo 7, Paulo, ele fala que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo para outros cristãos em Macedônia e Acaia. De imitadores passaram a ser exemplos. William Hendricks assegura que quem não é imitador não pode se tornar exemplo. A igreja não apenas conseguiu, a igreja não apenas seguiu o exemplo dos missionários e de Cristo, mas tornou-se um exemplo para os demais crentes. Confesso que quando eu li esse texto aqui, esse texto, eu me senti envergonhado pela conduta deles. Eles eram homens como a gente, tá? Pessoas como a gente, como eu e você, carne, tá? Não eram super crentes, não. Pessoas normais, pecadores. Tinham suas falhas, seus defeitos. Mas Paulo fala que eles se tornaram modelo, exemplo para Macedônia, para Acaia e para todo o Império Romano. Ao contrário da igreja de Corinto, que trouxe problema para Paulo, uma igreja totalmente problemática. Meus irmãos, isso é uma evidência do poder do Evangelho na vida do cristão. A notícia do trabalho, da fé, acompanhado pelo amor e a firmeza da esperança deles, repercutiu não somente na Macedônia, Acaia, mas também em toda a província. Naquela época, Roma predominava, o Império Romano estava sobre todas as cidades daquela região. Era uma cidade, irmãos, tomada pelo paganismo, pela idolatria. Mas surgiu uma pequena igreja naquele lugar para pregar o Evangelho. Assim começa aqui também, na placa das Mercedes. Essa igreja que surgiu por causa da providência divina. E Deus, usando esses irmãos que estão aqui nesse lugar, essa pequenina igreja, ela vai se tornar modelo para outras pessoas. E essas pessoas vão começar a ver a imagem de Cristo sobre as suas vidas. Então, é isso que ocorre quando alguém nasce de novo, quando uma pessoa é um eleito de Deus. Eu quero destacar aqui que os crentes da igreja de Tessalônica deixaram seus ídolos e passaram a adorar o Deus vivo. Eles abraçaram a fé operosa. Eles se envolveram desde o começo, tornando-se uma igreja modelo. Uma igreja que fez ecoar e reverberar a voz do Evangelho por
por toda a região. Mesmo em meio às perseguições, meus irmãos, por causa do Evangelho, eles permaneceram firmes, confiando no cumprimento da promessa de Deus. Que promessa é essa? Jesus vai voltar. Então essa era a promessa da segunda vinda de Jesus. E no versículo 10, ele vai destacar muito bem a palavra aguardardes, que significa um esperar confiante no cumprimento da promessa de Deus, de que Jesus voltará. Jesus voltará. E eles estavam tão preparados pela segunda vida, irmão, a segunda vinda de Cristo, que eles nem se importaram pela perseguição, nem se importaram em ser esculachados, nem se importaram em ser chamados de taxados. Talvez você seja ridicularizado no seu trabalho, porque você é um cristão, é um crente. Talvez você é perseguido por servir a Cristo. Talvez você tenha sido excluído na sua família porque você nasceu de novo. Aquela velha vida que você vivia não vive mais, ficou para trás. Você agora é um novo convertido em Cristo. E devido a isso, na sua família, você começou a ser perseguido, deixado de lado pela sua família. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Deus que te chamou é o Deus que está com você. O mesmo Deus que chamou os Tessalonicenses, que os habilitou e os capacitou para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, é o mesmo Deus que está conosco, que nos fortalece, porque o próprio Jesus disse que estaria conosco diariamente. Então não desanime. Não desanime. Deus é contigo. Meus irmãos, eu quero frisar aqui que eles acreditavam que não havia mais condenação. Então, a esperança de que Jesus ia voltar, o medo não tomou, o coração deles eles não sentiram medo. O temor não tomou de conta do coração deles. Não teve medo. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus morreu e ressuscitou. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Então, eles estavam ali confiantes em Jesus, estavam confiantes na esperança de que Jesus, muito em breve, muito brevemente, voltaria. Assim também somos nós. Nós aguardamos o retorno de Cristo. Nós esperamos. E está perto, irmãos. Está perto. É isso que deve motivar os nossos corações, para que nós não venhamos nos desanimar. A morte de Jesus foi um meio para livrar o homem pecador da ira de Deus. A ira de Deus é uma justa reação diante da maldade do homem, irmãos. No versículo 10, Paulo destaca aqui a ira vindoura. Que é isso? Que ira é essa? Ira é a punição pelo pecado do homem. Essa ira de Deus é uma ira justa, é uma indignação divina que virá sobre o culpado. Disso Cristo nos livrou, tomando sobre si os nossos pecados e morrendo em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Foi o grande propósito de sua vinda nos salvar dessa ira que se aproxima. Mais uma vez eu volto ali na introdução, dizendo que ali teve uma evidência do poder do Evangelho e também ali teve um modelo. Os filhos do jovem pregador hindu. Então ele foi um exemplo para os filhos, ele foi um modelo de crente, e os filhos olhou para ele, e então os filhos começaram a seguir os passos do pai, se tornaram missionários e começaram a pregar o Evangelho em outras cidades da Índia que não havia ouvido o Evangelho, não havia escutado, não havia
ouvido o evangelho naquela região, mas os 2 missionários chegou ali e começou a pregar o evangelho e almas se dobraram aos pés de Jesus. Eles deixaram os seus deuses de lado e começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E ali surgiu 22 igrejas, irmãos. Milhares de pessoas pagãs se converteram. Então, essa é a evidência do poder do evangelho, dar frutos e também ser modelo para outras pessoas. Em sua vida espiritual, quais modelos têm inspirado você a imitá-los? E você tem inspirado outras pessoas? Você tem inspirado outras pessoas a imitar sua fé? Por exemplo, vocês que são pais, seus filhos, esposa, irmãos, primos, pais, avós que ainda não são cristãos, a sua fé tem inspirado eles? Você tem sido modelo para essas pessoas no seu trabalho? Vimos que os tessalonicenses abandonaram os ídolos, serviam a Deus e aguardavam a volta de Jesus. Em qual dessas áreas você se sente mais parecido com eles? Em qual dessas áreas você se sente menos parecido com eles? O abandono dos ídolos ou servir a Deus? A sua esperança em Cristo ainda está viva? A sua esperança na volta de Jesus ainda está viva? Ou as circunstâncias da vida, a tribulação, abafou a fé, desanimou você, você perdeu essa fé, você não acredita mais que Jesus vai voltar, você acredita que o mundo vai continuar do jeito que está, você acredita que o mundo está entregue ao caos, à maldade do homem, ao pecado? Não, irmãos. Deus ainda tem um controle, Deus é soberano. E esse soberano que tem um controle da situação, ele está voltando. Jesus é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Portanto, meus amados irmãos, concluindo, que Deus nos ajude a ser como os tessalonicenses, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho e divulgando o Evangelho e esperando a volta de Cristo. Se essas 3 evidências estão nítidas na sua vida, você é um escolhido de Deus. E como Paulo vai dizer lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele encoraja os tessalonicenses para permanecer firme diante das dificuldades. Permanece firme, seja firme, não desanima, continua a fazer a obra de Deus, que o seu trabalho não é em vão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te bendizemos porque o Senhor, Deus, manifestou a tua graça, manifestou o teu amor sobre as nossas vidas. Pai, não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, mas o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor quem nos escolheu, ó Deus. O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos, ó Deus, dar frutos, para que nós pudéssemos viver uma vida que glorifique o teu nome, para que nós pudéssemos, ó Deus, arregaçar as mangas dos braços e começar a trabalhar no teu reino. Fazendo o trabalho não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Ó Deus, a nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser igual aos tessalonicenses. Evidenciar a obra da fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.